Bom, vamos falar do papel do fisioterapeuta na reabilitação cardiovascular. Essa é uma apresentação que eu fiz recentemente, numa reunião na Câmara de Vereadores, aqui de Porto Alegre, onde foram discutidas algumas pautas em relação à inserção de profissionais especialistas na saúde cardiovascular. Então, a minha ideia foi trazer a importância do nosso papel na reabilitação, dando argumentos baseados em evidência de por que devemos estar inseridos, não é porque estamos lá, mas sim porque devemos estar lá. E eu acho que esse é o principal ponto para a gente saber defender o nosso posicionamento. Porque a gente não, a gente tem que, de uma vez por todas, sair desse papel vitimista de o médico não me indica pacientes, eu não tenho paciente porque não tem indicação. A gente não pode esperar por isso, a gente precisa se posicionar. E o posicionamento não acontece de uma hora para outra. Ele merece diante de um merecimento, merecimento diante de resultado. Então não adianta a gente apenas dizer, eu preciso porque o fisioterapeuta faz a prescrição, porque não é assim que a gente consegue as coisas. A gente consegue as coisas com trabalho e resultado. Se não fosse assim, não teríamos colegas com a agenda cheia. E a gente não pode esquecer que a reabilitação cardiovascular, ela vai se tornar algo muito fundamental daqui para frente. Haja visto que a gente tem uma população envelhecendo e que a doença cardiovascular continua no top 1 do ranking das doenças que mais matam. Então, é importante a gente ter noção de que um bom posicionamento e bons argumentos sobre o nosso papel são fundamentais para que a gente possa ganhar cada vez mais espaço. Isso é muito interessante porque essa possibilidade dessa reunião com a Secretaria de Saúde surgiu justamente do impacto do nosso trabalho nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, especialmente em Porto Alegre. Então, nós, enquanto equipe, nós nos posicionamos de uma maneira tão intencional para gerar resultados e geramos muitos resultados. E graças a isso, nós hoje fazemos parte da equipe de saúde primária, porque para quem não é tão da área de saúde pública, ou para quem não conhece a legislação do SUS, não sabe como funciona, ou ainda para quem é mais novo, né? Até alguns anos atrás, nós tínhamos na saúde pública o núcleo de saúde da família, que era o NASF. No NASF, era obrigatória a presença de profissionais de diversas áreas, inclusive do fisioterapeuta. Só que faz alguns anos, poucos anos, que o NASF foi diluído, não existe mais o NASF. E aí a contratação de profissionais especialistas ou da equipe multiprofissional passou a ser de responsabilidade do município. Então, os municípios que não julgam importante a presença de certos profissionais simplesmente não os contratam, que é o que acontece aqui no Sul com os fisioterapeutas. Existem estados e cidades, outras cidades que onde o fisioterapeuta está incluído dentro da saúde da família, mas no nosso caso não. E aí a gente ganhou esse espaço aqui porque nós executamos um trabalho comprometido, nós estivemos lá, nós encaramos o nosso trabalho como um papel fundamental naquele momento, e de fato foi, e com isso nós produzimos resultados para poder apresentar para a prefeitura, bater lá na porta da Secretaria de Saúde e dizer: olha, nós produzimos esses resultados, é necessária a manutenção do fisioterapeuta na equipe de saúde básica. E lá estamos nós com essas contratações. E aí surgiram também esses convites, e na verdade, nesse caso, que eu fui representando o CREFITO, era uma convocação, né? Deveríamos estar lá falando do nosso papel. E aí eu tive uma grata surpresa, porque levei essa apresentação, então é justamente essa apresentação que eu vou mostrar para vocês hoje, pensando que eu tive sucesso nessa apresentação lá. Então haviam médicos, haviam farmacêuticos, outros profissionais, mas mais importante que isso, haviam pessoas leigas, os próprios vereadores que estavam presentes na sessão. E, de certa forma, o meu objetivo quando eu montei essa apresentação, que eu nem sabia que eu precisaria dela, na verdade foi assim, eu fiz a apresentação para estar preparada caso eu fosse falar, e eu tive a grata surpresa em relação à receptividade. Então,
eu entendi que a apresentação cumpriu com o seu papel, com o seu objetivo e resolvi trazer aqui para vocês, porque de certa forma pode fazer sentido e pode ser útil também nessa arguição que nós temos que fazer todo santo dia na nossa profissão, seja com os nossos pacientes, seja com os familiares dos nossos pacientes ou com os nossos colegas da área da saúde, de outras profissões, sobre a nossa importância nesse processo. E é importante dizer que é muito, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que reabilitação não é sinônimo de fisioterapia, né? A fisioterapia, ela está inserida na reabilitação. A reabilitação é um programa multidisciplinar. Na reabilitação estão médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e outros profissionais que podem fazer parte. Então, a gente acaba usando como sinônimo, mas na verdade o fisioterapeuta sozinho não faz essa parte, não faz a reabilitação, né? Nós habilitamos funcionalidade, nós reestruturamos as funções físicas, mas nós não somos os únicos profissionais da reabilitação. Porém, um dos primeiros pontos, né, que eu trouxe e que eu quero trazer de argumentação para vocês, eu não poderia deixar de fazer o primeiro ponto baseado em evidências, né, trazendo estudos e resultados. E eu cito esse artigo, né, que foi publicado em 2023 pela Sociedade Europeia de Cardiologia, um estado da arte, na verdade é uma discussão sobre os resultados que se tem hoje, né? Não é um ensaio clínico, mas é uma discussão trazendo resultados de ensaios clínicos para realmente tirar a dúvida de que a reabilitação cardíaca, ela é importante, ela é um pilar baseado em evidências ou ela é uma Cinderela, né? É uma perfumaria do cuidado à saúde. E esse artigo nos traz de uma maneira muito clara a importância da reabilitação, levando em conta os resultados que nós temos hoje, trazendo a reabilitação como quinto pilar de tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, junto com as principais medicações, né, as principais classes medicamentosas que fazem parte do tratamento desses pacientes. Então, além de termos, né, muitas evidências, hoje a gente reconhece por muitos trabalhos de qualidade que a reabilitação cardíaca, ela é parte do tratamento e que o tratamento de pacientes com insuficiência cardíaca, que seriam os pacientes mais graves, né, mas que a gente pode trazer para outros pacientes também, hipertensos, por exemplo, a reabilitação é um pilar fundamental. Se a gente tirar ele, o tratamento vai deslocar, não vai ser estável da mesma forma nessa estrutura que a gente quer que seja. Além disso, a gente tem estudos, muitos estudos, que mostram que, independente da doença, o acompanhamento frequente por um profissional de saúde, seja ele qual for, aumenta a adesão e o comprometimento do paciente com o próprio tratamento. E então, a gente entende que pacientes em programas de reabilitação que são vistos por enfermeiros, por fisioterapeutas, no nosso caso, né, que a gente vai ter ali a frequência de 2 ou 3 vezes por semana, esse paciente vai ser muito melhor assistido do que aquele que não participa de programas de reabilitação e que apenas vai ao médico a cada 3, 4, 6 meses. Então, a chance que tem desse paciente mais assistido no programa de reabilitação ter resultados melhores justamente por aderir mais ao tratamento e ao autocuidado é um dado muito importante. E a Organização Mundial da Saúde mudou nos últimos anos um pouco da concepção em relação à reabilitação cardíaca. Até pouco tempo atrás, era um conceito, né, que ficava centrado no exercício e na parte prática desses mecanismos, e hoje a Organização Mundial da Saúde define a reabilitação cardíaca como a soma das atividades necessárias para influenciar favoravelmente a causa subjacente da doença, bem como, prestem atenção, fornecer da melhor maneira possível condições físicas, mentais e sociais para que os pacientes possam, com seus próprios esforços, preservar ou retomar, quando perdido, um lugar na comunidade. O que significa isso? Basicamente, que não adianta nós termos um sistema funcionante, uma doença controlada, um melhor prognóstico, se nós não devolvermos esse paciente habilitado com a sua funcionalidade para o seu lugar
na comunidade. Então, não adianta termos um coração funcionante se esse coração não servir para nada, né? Não é apenas o controle da doença, mas é a tradução do controle da doença para um aspecto social e comunitário, porque nada mais, né, é importante para um indivíduo do que sua autonomia e independência e que ele tenha uma colocação no seu meio, seja na sua família, no seu bairro, no seu trabalho. Hoje em dia a gente tem pessoas com doença cardíaca ou com eventos cada vez mais jovens. Então, essa definição é muito importante. E a reabilitação entra justamente aí, né? Esse papel do fisioterapeuta entra aí, porque quem devolve esse indivíduo habilitado para suas funções somos nós. E além disso, eu não vou ler todo esse slide logicamente, então quem quiser dar um pause aí no vídeo agora para poder ler tudo, mas aqui eu quero chamar atenção para uma situação em relação ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Então, é isso que engloba o tratamento da doença cardíaca, tratamento medicamentoso e não medicamentoso associados. O tratamento medicamentoso, ele pode ser eficiente para a melhora dos sinais e sintomas, para o controle da doença, por exemplo, antihipertensivos melhoram a pressão, a gente vai ter remédios, medicamentos que vão melhorar a frequência cardíaca, e outras coisas mais. No entanto, o tratamento medicamentoso não age sobre os componentes da fisiopatologia, melhorando esses componentes na maioria dos casos. Então, se a gente for ver assim, por exemplo, função endotelial, que existe um efeito direto do exercício, não há um efeito medicamentoso em relação a esse sintoma, a esse sinal, a essa, né, parte fisiopatológica. Então, a gente pode dizer que o tratamento medicamentoso ele é importante, ele reduz eventos, porque ele reduz sinais e sintomas. Porém, o tratamento não medicamentoso, que seria o exercício, por exemplo, no que tange a nossa competência, tem uma ação muito maior do que isso, que inclusive, quando associado ao tratamento medicamentoso, pode reduzir dose e número de classes administradas, justamente por melhorar esses efeitos. Então, a importância do tratamento medicamentoso, não medicamentoso. E aí, juntamente com isso, a gente tem o posicionamento da Sociedade Europeia, que também confabula com a Sociedade Americana. Eu trago para vocês aqui esse guideline de 2021, mostrando que o tratamento para doença cardiovascular ele vai muito além do tratamento dos pacientes que já tiveram eventos. Então, na verdade, existe uma habilitação cardiovascular também, uma reabilitação que tange a prevenção da ocorrência. E aí a gente pensa, lógico, nos pacientes de maior risco. Agora, nesse guideline, fica muito claro que esse cuidado, ele começa inclusive com pacientes de baixo risco. Então, se vocês verem aqui no topo dessa figura, a gente vai ter ali os objetivos de prevenção com indivíduos aparentemente saudáveis, que são aqueles indivíduos que muitas vezes não têm doença instalada, não têm, tem fatores de risco, poucos fatores de risco, mas tem um risco de ocorrência de eventos em 10 anos. Então, um indivíduo que tem hereditariedade ou que tem hábitos de vida que podem se associar a eventos, né? Um indivíduo jovem que fuma, por exemplo, tabagista. Então, essas ações de prevenção já começam aí. E a gente vai ter as ações de prevenção de comorbidades, então, daqueles indivíduos que já têm doença, já têm fator de risco e não querem ter mais, né? Evitando a complicação. E essas ações, elas podem ser individuais, de prevenção e promoção de saúde, e também comunitárias, que entrariam nas políticas públicas. Então, toda a questão de educação na saúde primária, orientações, redução do sal, atividade física, tudo isso entra como ação comunitária. Agora, de uma maneira muito importante, as associações e as indicações de promoção de saúde via educação. A gente sabe que o paciente bem educado, o paciente bem instruído, ele se cuida muito mais e ele pode se tornar um promotor de saúde no seu ambiente também. Então, nós, como profissionais da saúde e nós, como fisioterapeutas, temos também um papel importante que nem sempre está claro
de não apenas dar a informação, mas fornecer mecanismos e subsídios para que aquilo seja possível. Então, o que que significa isso? Não adianta eu apenas dizer: "Precisa reduzir o sal, precisa fazer mais atividade física, precisa dormir melhor". Eu tenho a responsabilidade de dar instrumentos para como fazer isso. Então pensem aí com vocês, façam uma análise na consciência de vocês em relação a esse papel e a essa responsabilidade. Porque hoje nós temos, assim, informação espalhada em todo lugar. Dificilmente alguém que tem mínimo acesso à internet não sabe que tem que reduzir o sal, ou que tem que comer menos gordura, menos açúcar, que tem que parar de fumar, principalmente o tabagismo, né? Que eu, assim, ó, chega a me dar uma taquicardia, né? De só ver informação ou de só passar informação. Ah, tem que parar de fumar. Gente, todo mundo sabe que tem que parar de fumar. Isso não é promoção de saúde. A informação dada dessa forma pode ser dada por qualquer pessoa. A nossa competência é fornecer mecanismos de como isso é feito. Como o nosso paciente vai se movimentar mais? Como o nosso paciente vai parar de fumar? Como o nosso paciente vai perder peso? Como o nosso paciente vai melhorar o sono? Nós precisamos instrumentalizar. Isso faz parte do tratamento. E aí, em relação ao tabagismo, é uma informação muito importante, porque assim, o tabagismo normalmente ele é encarado, principalmente pela população leiga, né? Eu vou dizer que pelos leigos, porque eu acredito que todo profissional de saúde saiba que o tabaco ocasiona doença cardiovascular e aumenta o risco de infarto, né? No mínimo, de AVC. Mas a maioria das pessoas que fuma relaciona, e aqui eu vou botar o cigarro eletrônico também, tá? Que é pior ainda, relaciona o hábito do tabagismo com doença pulmonar. Então vejam que existem estudos que mostram que a redução do número de cigarros acarreta numa melhora da função pulmonar, numa redução de risco pulmonar, porém não do risco cardiovascular. Então, se uma pessoa fuma uma carteira por dia e para ir, né, reduzindo o risco, ela passa a fumar meia carteira por dia, ela pode melhorar o prognóstico pulmonar dela, mas não faz nem cócegas no prognóstico de risco cardiovascular. Em relação ao risco de infarto, risco de AVC e de outras complicações, o tabaco, ele não interessa o número, ele só reduz risco quando cessa o hábito. Então, não dá para a gente deixar na mão esse paciente, porque o objetivo é parar de fumar. Então, nesses casos, eu vou dizer para vocês que eu lanço muito de mecanismos, né, de psicologia positiva, né? Não adianta o familiar dizer para esse paciente, ai, tem que parar de fumar. Gente, ele sabe que tem. E isso normalmente tem um efeito oposto. Esse paciente fuma mais, fuma escondido. Não é isso que a gente quer. A gente quer a mudança do hábito. Então, a parte de educação em saúde é muito importante para a gente instrumentalizar. Não apenas jogue informação no seu paciente, vira as costas e sai, achando que a sua missão está cumprida, porque não está cumprida. Ela vai estar cumprida quando você der maneiras, formas, mecanismos para esse paciente mudar hábitos. E essa mudança de hábitos é muito relacionada com o nosso trabalho, mais do que com os outros profissionais da saúde, tá? É muito, muito papel do físio auxiliar nessa mudança. Então, nesse caso, a promoção de saúde, a prevenção de comorbidades, ela tá na reabilitação de pessoas aparentemente saudáveis, com baixo risco, né, com risco residual e com risco específico. Mas aí a gente tem a seguinte questão. Nós temos um trabalho bem estabelecido, nós temos resultados, mas nós temos uma porção de pessoas que chega para a gente muito pequena em relação às pessoas que precisam. Então é como se fosse essa pirâmide. Se vocês verem aqui na base da pirâmide está quem precisa da reabilitação. No meio está quem conhece a reabilitação, que já é um número menor de pessoas. E no topo, quem chega na reabilitação, que é menor ainda. A gente tem uma estatística aí que cerca de apenas 5% das pessoas que são elegíveis, que precisam de reabilitação, realmente chegam aos programas.
E dessas 5%, desses 5%, uma porcentagem muito pequena conclui. E por que que isso acontece? O que que a gente pode fazer a respeito disso? Bom, né, falei para vocês que essa apresentação foi feita lá na Câmara, então um dos objetivos era trazer essa necessidade de posicionamento do fisioterapeuta na saúde primária. Porque um dos motivos dessa porcentagem ser tão pequena é que a grande massa não tem acesso, porque não tem serviço público, voltado para isso. Então a gente acaba tendo uma oferta na rede privada e ainda assim é uma oferta muito, muito pequena. Agora, não adianta, como eu falei antes, a gente ficar, né, batendo na mesma tecla e fazendo ali uma birra infantil de dizer que nós temos poucos pacientes porque não indicam, né? Porque o médico não indica, porque ninguém indica, porque o paciente não chega. Nós temos que fazer esse paciente chegar. Nós temos que sensibilizar esse público. Nós temos que mostrar o nosso valor. Mas como? Gente, de diversas formas. Uma boa educação, uma boa comunicação, uma boa comunicação. A rede social tá aí. E aí, uma das coisas, por exemplo, que eu faço, né? Eu tenho um material informativo sobre o que é a reabilitação. Eu educo esse paciente, ele ficando comigo ou ele não ficando. Quando chega um paciente novo pedindo horário, eu envio esse material para ele. É um material simples explicando o que que é. Posso até anexar na aula lá na comunidade, para os alunos da comunidade, eu posso botar o PDF do modelo do material, tá? Se você não faz parte da comunidade ainda, é só avisar nos comentários desse vídeo para quem está vendo o vídeo online no YouTube, para a gente poder mandar informação. Agora, na comunidade vai estar anexado o material esse que eu falei para vocês. Porque isso é educação em saúde. A gente precisa fazer o paciente entender. Se ele não ficar com a gente por conta do preço, se ele não ficar com a gente por conta de outras questões, pelo menos ele vai entender a importância para procurar outro profissional ou para pelo menos assumir a responsabilidade de não ter optado pelo serviço. Mas ele vai estar educado, ele vai estar mais sensibilizado, ele vai entender quais são esses aspectos. Então, isso já começa aí, né? A nossa assistência começa no momento do primeiro contato. É crucial isso, né? O seu bom serviço, ele não é prestado apenas na hora da superavaliação, utilização de equipamentos, não. Ele começa no momento do primeiro contato. E aí, por que que não existe escassez? Mas está faltando paciente. Mas o paciente não chega. A gente trabalha com a maior porcentagem de pessoas doentes do planeta, que é a doença cardiometabólica. Então, tem paciente a dar com pau. Tem paciente para todo mundo. Se tiver mais não sei quantos mil fisioterapeutas trabalhando com isso, vai ter paciente para todo mundo. O problema é que esse paciente não está chegando na gente. E isso é responsabilidade da gente, porque senão não ia ter colegas com a agenda cheia, né? Então, sobre quem que a gente está falando? Onde é que está o nosso paciente? E por que que isso foi importante na reunião? Porque a gente precisa fazer entender que hoje em dia, numa sala de 10 pessoas, dentro de 2 horas de reunião, 3 dessas pessoas podem sofrer um infarto. Pensem nisso. Vocês estão numa sala de aula que tem 10 pessoas. Se a aula durar 2 horas, existe o risco de 3 colegas de vocês, ou 2 e mais vocês, sofrerem um infarto ou um AVC. É 30%. Então, assim, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de uma estatística que não mudou com a pandemia, de doenças que mais matam no mundo, mata mais que câncer, mata mais que qualquer outra causa de morte, e que nem com a pandemia isso mudou, porque na pandemia quem morria mais era quem tinha doença cardiovascular. Então, nós estamos falando de uma porcentagem, esse dado é de 2021, eu peguei semana passada, nós estamos hoje no dia 4 de setembro de 2024. Peguei na semana passada esse dado que mostra que em 2016, 17,9 milhões de pessoas morreram por doença cardiovascular, representando 31% de todas as mortes em nível global. Se a gente pensar nisso, é gente pra caramba.
E no Brasil, isso é mais importante ainda, porque vejam só, mais de 3/4 das mortes estão em países de baixa e média renda, que somos nós. Então a gente vai falar aqui dos pacientes hipertensos, porque a gente sabe que a hipertensão por si só hipertensão, não precisa ter nenhum outro fator, não precisa fumar, não precisa estar com sobrepeso, não precisa ter outro fator. Só o fato de ser hipertenso já aumenta a mortalidade. Hipertensos têm indicação de reabilitação para prevenir complicações. Hoje a hipertensão ela não é mais considerada uma doença, ela é considerada uma condição de saúde, porque ela é um fator de risco modificável. Então, o que significa isso? O paciente hipertenso, até um tempo atrás, recebia ali uma, uma previsão de que ele ia ficar hipertenso para o resto da vida. Hoje não é assim. Se houver mudanças de hábitos, se houver controle da pressão com mecanismos não farmacológicos, exercício regular, melhora desses fatores de hábitos de vida, o paciente hipertenso pode deixar de ser hipertenso. Ele pode parar de tomar medicação. E a hipertensão é o maior fator de risco para eventos, é o maior fator de risco para insuficiência cardíaca. Então vejam que a gente pode modificar isso. E a gente tem aí uma estatística que mostra que mais de 30% da população mundial é hipertensa. Não esqueçam que a hipertensão é uma condição silenciosa. Então, tem muita gente que é hipertensa e não sabe. Esses 30% são de pessoas que simplesmente foram reportadas para a OMS, que tem o seu diagnóstico fechado. Existem muitas outras que nem sabem que são as pessoas que vão ter ataques cardíacos súbitos, vão ter infartos, né? Vão descobrir a hipertensão por outros eventos. Então, isso é muito, muito importante, porque nós já devemos estar. Olha a quantidade de gente hipertensa que sabe que precisa. Uma porcentagem muito pequena, né? Então, isso entra já no nosso crivo. A gente não pode esquecer também da Covid, porque a Covid continua, a pandemia acabou, mas tem uma relação direta da Covid longa com as doenças cardiovasculares. Então, pessoas que desenvolvem doença cardiovascular, angina, arritmia, perimiocardite, né, as endocardites, microtrombose, por conta da Covid-19. Então, são pessoas que podem desenvolver doenças a partir da infecção. O envelhecimento da população, segundo o censo de 2022, né, a gente teve aí uma surpresa mostrando um envelhecimento muito rápido da população brasileira. Só o envelhecimento já é um aumento, já aumenta o risco cardiovascular por si só. Se a gente for pensar que a maioria dos hipertensos, dos idosos já são hipertensos, temos mais mais risco. Então, é uma população que não acaba. E uma população que merece muita atenção e que ainda está fora do nosso radar. E eu espero plantar essa semente, tá? Para poder trazer à luz da importância disso, que é o cuidado com a saúde cardiovascular da mulher. É algo que eu tenho falado muito, faz 2 anos que eu falo sobre esse assunto já. Muita gente, graças a Deus, já escuta isso em congresso e lembra, né, dos nossos encontros. Porque a mulher, ela tá sofrendo mais de doença cardiovascular, ela tá, assim, ó, aumentando o número de diagnósticos de doença cardiovascular e morrendo mais de doença cardiovascular. E aqui no público feminino, eu chamo muita atenção para as gestantes, né? Para a eclâmpsia, para o aumento de eventos durante a gestação. E nas gestantes, na mulher gestante, que, né, logo após o parto, a gente tem um agravante que essa mulher sai do radar do cuidado de saúde, porque o cuidado fica no bebê. Então, ela vai fazer um atendimento ali pós-parto com a obstetra, mas essa mulher, ela deve ser encaminhada para um cardiologista, e raramente ela é. E mais que isso, ela deve ser encaminhada para reabilitação. Raríssimas vezes ela é, né? E ela tem indicação por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, pacientes com eclâmpsia têm um risco aumentado de ter eventos fatais nos primeiros 5 anos. E, normalmente, uma mãe de primeira viagem que vai,
né, ter esse risco aumentado, é justamente o tempo que ela vai ter o segundo filho. Então, ela tem um risco gestacional muito maior. Então, é muito importante a gente abrir os olhos para essa questão cardiovascular feminina, porque a saúde da mulher ela ainda é muito ligada a mamas, útero, ovários, a parte uroginecológica, obstétrica, menopausa. E a saúde da mulher é muito mais do que isso. E aqui, outro ponto importante é que a gente sabe hoje, por estudos recentes, que a mulher responde diferente ao tratamento cardiovascular, seja ele medicamentoso ou não medicamentoso. Existem estudos mostrando que a mulher, primeiro, enfrenta mais barreiras na reabilitação cardiovascular, ela chega menos na reabilitação, ela conclui menos a reabilitação, normalmente por fatores sociais, então ela não tem tempo porque ela tem que cuidar da família, ela não tem como chegar lá, ela não é a prioridade dela. Isso aumenta o risco de mortalidade. E além do que, nós temos estudos mostrando que a prescrição de exercício para a mulher é diferente da prescrição de exercício para o homem. A dose e resposta é diferente quando o assunto é saúde cardiovascular. A gente tem 2 aulas sobre isso na comunidade, tá? Já tem 2 aulas lá, exatamente sobre isso, com a professora Mariane Bertagnoli, que é uma brasileira que mora no Canadá há anos já e hoje é coordenadora de um grupo de pesquisa de saúde cardiovascular e reabilitação em mulheres numa universidade em Montreal, tá? Então, é muito importante a gente falar desse assunto e para quem tiver mais interesse, tem essas 2 aulas já na comunidade disponíveis. A Mari é uma convidada frequente para conversar sobre isso e uma expert e uma referência internacional no assunto para a gente poder trazer cada vez mais isso na nossa discussão. E aí a gente fala também da hereditariedade e meio ambiente. Hoje, claro, a gente sabe, genética não é destino, né? Muito pelo contrário. Estudos mostram aí que o estilo de vida tem muito mais a ver com o desenvolvimento de doenças do que a genética. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma genética boa num ambiente ruim tem mais predisposição de desenvolver doença, ainda que a genética seja boa, enquanto uma genética ruim num ambiente bom tem a salvação, muitas vezes, do seu destino. Né? Então, a gente tem aí o fator hereditário, é um fator de risco, mas não é definitivo como se acreditava até há pouco tempo atrás. Então, isso é bem importante tanto nas doenças cardiovasculares quanto nas doenças metabólicas. E aí, claro, gente, né? A gente sabe que em termos de doença cardiovascular, de cuidado cardiovascular, ninguém precisa virar atleta. E isso é algo assim, é um paradigma que a gente precisa quebrar, porque isso é uma limitação para o início da atividade física, do exercício físico, da grande maioria das pessoas. De pensar que, bom, já que eu não vou treinar 4 vezes na semana, eu nem vou. E não é assim. Em termos de cuidado cardiovascular, qualquer movimento conta. É a ida ao mercado a pé, é descer, né, 2 paradas antes na parada de ônibus, fazer exercício uma vez por semana, no mínimo uma vez por semana. E não precisa ser um exercício vigoroso, é uma atividade física moderada, uma caminhada, um alongamento, né, para saúde cardiovascular. Eu não estou falando aqui de condicionamento físico, eu não estou falando aqui de massa muscular, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando efeitos cardiovasculares, tá? Então é muito simples. E esse é um aspecto de mudança de hábitos que a gente pode agregar. Porque quantas pessoas chegam pra gente dizendo que não querem fazer exercício? A gente pode dar esse mecanismo, né? Planilhas, meta, né? Objetivos, existem aplicativos para fazer isso. Então, isso é importante, tá no nosso conceito, no nosso papel. Então, qual é o papel essencial do fisioterapeuta na cardiologia, né? A gente faz a construção de um racional de tratamento baseado na doença, no diagnóstico clínico, mas é claro que a nossa prescrição e o nosso diagnóstico são funcionais. A gente não faz diagnóstico de doença. É por isso que também a gente tem que ter muito claro que o diagnóstico clínico, ele é importante para a gente contextualizar a fisiopatologia. Porém, ele não é ele que determina o nosso tratamento. Então, muito cuidado. Eu não trato a insuficiência cardíaca. Eu trato as disfunções
da insuficiência cardíaca. Por que isso é importante? Porque se for uma insuficiência cardíaca congestiva, se for uma insuficiência cardíaca hipertensiva, é muito diferente a clínica, mas as disfunções podem não ser tão diferentes assim. Então, a gente entende do diagnóstico e é importantíssimo entendermos isso. Eu sou uma apaixonada por fisiologia, eu sempre comi os livros de fisiologia porque eu amo fisiologia, mas isso é importante para a gente ter um racional. Quando a gente entende da fisiopatologia, a gente também entende das possíveis disfunções que a gente vai tratar. Agora, nós não tratamos a doença, nós tratamos a disfunção ocorrida pela doença. E a gente trata isso estabelecendo benefícios sobre a prevenção de complicações e o desenvolvimento de órgãos-alvo, por exemplo. Então, eu consigo, pela fisiopatologia, pensar: bom, esse paciente está hipertenso hoje. O que ele pode vir a ter? Ele pode desenvolver insuficiência renal, ele pode desenvolver insuficiência cardíaca, ele pode ter um infarto, ele pode ter um AVC. E com esse meu conhecimento, eu posso pensar nas disfunções que eu posso prevenir. Se é um paciente hipertenso que tem insuficiência cardíaca, o que racionalmente, pensando no contexto fisiológico, eu posso me deparar com esse paciente? Sarcopenia, fraqueza muscular. Eu posso prevenir isso? Posso, é o ideal. Hipertenso faz treino de força, faz treino de condicionamento. Isso tudo está prevenindo lesão de órgãos-alvo e se porventura acontecer, eu já estou com uma condição de saúde melhor. Pensando na disfunção. E como que a gente faz isso? Com uma boa avaliação fisioterapêutica e funcional. Nós não fazemos avaliação clínica. Isso é muito importante porque eu recebo de mensagem perguntando assim: Jana, por que eu preciso fazer a avaliação funcional se o meu paciente já vem com ergoespirometria ou com teste ergométrico do clínico? Porque, gente, o teste ergométrico, ele nos diz da funcionalidade, diz, mas a gente precisa do nosso diagnóstico funcional, fisioterapêutico, não é a mesma coisa. Se esse paciente vem com eco, vem com tomo, vem com ressonância, vem com teste ergométrico, vem com espirometria, ele vem com um olhar clínico sobre esse exame. A gente precisa da nossa avaliação. Hoje é inadmissível um fisioterapeuta que faz prescrição sem avaliar. É inadmissível, né? Então, vamos fazer aqui uma chamada própria para nossa consciência, tá? É inadmissível, com tanto de recurso que a gente tem e com tanto de avaliação simples que a gente não precisa de nada, é só um degrau, uma cadeira, alguma coisa que a gente pode avaliar. A partir daí, a gente faz a prescrição de exercício terapêutico com dose definida. Isso vai ser mobilidade, força muscular, aeróbios. A gente sabe aí que o exercício de força tá tinindo em evidência, né? O top, não tem como não treinar força. Então, exercício de força hoje é fundamental e prioritário. Se não der para treinar condicionamento, vai treinar força com exercício resistido. Então, isso é muito importante. Agora, é muito importante fazer esse paciente entender, e esse médico, e esse nutri, esse psico que trata esse paciente, desculpa, entender que a nossa dose de exercícios é terapêutica. Então, essa indicação, por quê? Porque hoje tem exercício de tudo que é jeito no YouTube. Só que nunca vai ser o mesmo resultado fazer esse exercício de uma maneira só, né, sem orientação, do que um exercício direcionado. Até porque nós temos meta. A nossa meta é a alta, a nossa meta é a melhora funcional. Para isso, a gente tem que avaliar, reavaliar. Então, é muito simples. A gente tem que explicar isso, porque senão qualquer valor, qualquer preço que a gente for colocar no nosso serviço, vai ser caro perto do YouTube, que é de graça. Só que não é a mesma coisa. Fora que, né, envolvimento do risco e a necessidade de monitoramento durante o exercício. Então, esse é o nosso papel, é fazer o exercício com segurança.
com monitoramento e acompanhamento. E aí eu trago para vocês, certamente vocês já sabem isso, essa divisão das fases, mas para entender o que que a gente faz em cada fase da reabilitação. Então, a gente divide, assim, pedagogicamente, a reabilitação em 4 fases, mas é claro que isso, assim, esses períodos que eu vou trazer para vocês aqui, eles são muito variáveis, depende, né? Não existe receita, cada indivíduo é um indivíduo. Mas, via de regra, a gente tem alguns períodos aí que, claro, eles vão ser muito mais divididos nas fases em relação à avaliação que a gente faz do que essa coisa física fixa de tempo. Então, via de regra, a gente vai ter a fase 1 da reabilitação, que vai ser a fase intra-hospitalar. Eu não estou falando aqui de prevenção, tá? Então, se eu vou falar das fases de assistência do fisioterapeuta, a nossa assistência começa na prevenção. Mas prevenção não foi feita, diagnóstico não foi feito, não foi, né? Vamos pro clássico da história da realidade, que é justamente o início do nosso acompanhamento depois de um evento, depois de uma cirurgia. Então, a gente vai ter a fase 1, que é a fase intra-hospitalar. Vamos prestar bem atenção aqui e abrir o nosso pensamento, tá? Que eu acho que isso é muito, muito importante. Na fase intra-hospitalar, a gente briga para prevenir a perda de funcionalidade, tá? Com força muscular e mobilidade. E a gente pensa na preparação para a alta hospitalar. Vamos prestar muita atenção aqui. Na fase intra-hospitalar, não é período de ganho de função, de condicionamento. A gente briga para não perder. É muito importante entender isso, porque, na verdade, o fisioterapeuta da fase intra-hospitalar, a meta dele é entregar esse paciente bem para o seu colega, com o mínimo de perda. É como assim, a gente briga para o paciente sair do hospital do mesmo jeito que ele entrou. Isso é possível? Na maioria das vezes, não. Então, a gente tem que tentar perder o mínimo possível. Esse é o objetivo da fase intra-hospitalar. Eu vejo muita gente, né, querendo fazer milagre no hospital. Não é momento. É o momento que o paciente está debilitado, ele está com uma nutrição alterada, ele está com um estado fisiológico alterado, muitas vezes ele está inflamado. Então, o objetivo aqui não é ganhar. A gente não pode pensar no mundo da nossa lua, do nosso mundo cor-de-rosa, que esse paciente tem a possibilidade de sair melhor do hospital do que ele entrou. Melhor em função. Em diagnóstico clínico, sim. Espera-se que sim, que ele tenha a doença dele mais controlada. Mas em termos de diagnóstico funcional, não tem como, porque a gente sabe que tem uma defasagem funcional só por estar no hospital. Só estar no hospital já gera uma disfunção. Então, o fisioterapeuta da fase intra-hospitalar da fase 1, seja na UTI, seja na sala de recuperação cirúrgica, no ambulatório não, na enfermaria, no ambulatório também, considerar a internação, tá? Pensando não que ele tá lá no centro de reabilitação, mas pensando na internação hospitalar. O objetivo disso é prevenir perda de funcionalidade, tá? É isso. E entregar esse paciente para um colega. Bem, agora presta atenção. Por que raios que o fisioterapeuta do hospital não indica reabilitação pós-alta? Por que a gente pensa que isso é papel do médico? Por que a gente diz, mas o paciente não saiu com indicação de físio pelo médico? Gente, quem dá indicação de fisioterapia é o fisioterapeuta. Nós somos profissionais de primeiro contato. Então, nessa fase intra-hospitalar, é desejável que os serviços tenham protocolos e materiais educativos sobre a importância da continuidade do tratamento. É nossa responsabilidade isso. Eu quero, juro por Deus, eu quero enfiar minha cabeça na terra. Quando chega um paciente pós-cirúrgico, indicado pelo médico, uma indicação pós-evento, que eu pergunto, o senhor fez, senhor e a senhora fizeram fisioterapia no hospital? A gente fez sim. E o fisioterapeuta não indicou a reabilitação pós? Não, foi o médico. Tá tudo errado. Então, vamos parar de reclamar.
Porque quem tem que dar o discernimento, o conhecimento, porque o paciente às vezes sai do hospital sem nem imaginar que ele precisa de fisioterapia. E é o paciente que mais precisa, porque é pós-evento. Então, fisioterapeutas do hospital, e eu sei que tem muita gente que acompanha, que é chefe de serviço, devemos sensibilizar esse paciente. O fisioterapeuta hospitalar tem que indicar a fisioterapia pós. Acabou a palhaçada. Não é do médico essa responsabilidade. É também, mas é muito mais nossa. Então, temos que mudar esse pensamento, tá? Fase hospitalar é isso. Fase 2, imediatamente após a alta hospitalar. Saiu do hospital, vai para casa, tem que começar. Quem começa? Poucos, né? Porque a maioria não foi indicada pelo próprio fisio do hospital. Então, essa fase 2 é muito perdida. A gente perde muito a função, a gente perde de ter resultados, porque é uma fase imediata. É a fase, talvez, que a gente teria mais possibilidade de ganho. Então, a gente tem ali até 3 meses, mas pode ser menos, né? Não necessariamente 3 meses, pode ser menos ou mais. Mas aqui, nessa fase 2, a gente quer o reestabelecimento de funções perdidas. Então, vai perder na doença, vai perder no evento, vai perder na cirurgia. A gente quer que na fase 1 perca o menos possível, mas vai perder. Na fase 2, a nossa meta é reestabelecer. É esse paciente voltar a ser o que ele era antes, né? Para a gente poder ir depois para um avanço. E a prevenção de novos eventos. Aqui a gente vai fazer exercício de força aeróbicos com dose certa. A gente vai avaliar esse paciente, ele vai chegar em casa, a gente vai avaliar as condições dele para realizar a avaliação funcional. Não adianta se o paciente tiver dreno, não adianta se esse paciente tiver uma ferida cirúrgica muito grande. A gente tem que avaliar a hora da função da avaliação funcional, saber o momento certo da avaliação funcional, fazer essa avaliação para poder fazer a prescrição. Na fase 3, é após esse período ali de 3 meses, de 3 a 6 meses. Por que de 3 a 6 meses? Porque a reabilitação ela tem que ter hora para acabar. E a gente sabe que em torno de 12 semanas, né, 18 semanas, é o que a gente pensa aí que já é uma boa fase de reestabelecimento. Então, aqui é a preparação para a vida real que eu chamo. Aqui na fase 3, a gente começa a identificar no paciente a possibilidade de progressão de carga, progressão de treino, progressão, a mudança de hábitos, né? Então, passar muito nessas fases a questão da mudança de hábitos. Se esse paciente fuma, é imprescindível que a gente dê o máximo da gente para ele cessar o tabagismo, porque é justamente no momento do susto que isso é mais facilitado, então não quero internar de novo. E aí a gente dá esse instrumento, mas o dar o instrumento não é não, você tem que parar de fumar, que é uma gralha falando que até enche o saco do paciente, daqui a pouco o paciente não quer nem mais físio. Não é isso. É instrumentalizar. É chegar para esse paciente e dizer, ó, sei que é difícil parar de fumar, vamos fazer isso juntos. Eu sei que é difícil parar de comer doce, vamos fazer isso juntos. Eu sei que vai dar vontade de fumar agora, mas vamos tentar achar instrumentos, existem instrumentos para isso. Então, isso tudo faz parte desse contexto. É estar junto com o paciente nessas dificuldades, não é dizer, ah, não, então você não vai parar de fumar, ah, não sei o quê. Não é isso, não é assim que se faz, tá? A gente tem que estar junto, é parceria, não é cobrança. Não é uma cobrança de alguém de cima para baixo, a gente está no mesmo nível e a gente tem que entender essas necessidades, essas dificuldades. Todo mundo as tem, nós temos as nossas, então a gente tem que entender as dele também. Aliás, isso é uma coisa muito importante que eu tenho pensado muito ultimamente. Gente, antes da gente ser excelentes profissionais, nós precisamos ser excelentes pessoas. Não adianta a gente querer dominar a técnica, a gente ser bam, bam, a gente ter um monte de diploma na parede, se a gente não for gente boa. É nessas fases que a gente tem que ser gente boa. A gente tem que ser legal com o nosso paciente, a gente tem que ser pessoa do bem, a gente tem que querer ajudar. É uma parceria, não é de cima para baixo que se reconstroem relações otimizando saúde. A saúde começa numa relação na mesma altura. A gente está junto com o nosso paciente. A gente não está ali exigindo dele. Não, a gente está junto. Nós somos
facilitadores. O principal agente é o paciente, nós somos facilitadores. E para isso, sejam gente boa com os pacientes de vocês, tá? É o melhor resultado. A fase 4 é a fase da vida real. É a fase da alta. É a fase que a gente vai indicar esse paciente para um educador físico, que a gente vai dizer se ele pode ir para academia ou não, que a gente vai refazer as nossas avaliações. É a fase que a gente vai educar ele para ele voar. É a fase também que às vezes o paciente não quer muito dar alta, que a gente já está bem juntinho ali, amiguinho, tomando café da tarde. Mas é a fase que o paciente vai dizer, mas eu acho que eu estou me sentindo. Não está se sentindo. A gente tem que ter segurança dessa alta. Mas o objetivo da reabilitação cardiovascular é a alta. Inclusive, isso é uma coisa que eu deixo muito claro para os pacientes no primeiro dia. Existem erros de percurso, existem intercorrências, né? Principalmente paciente idoso, às vezes a gente acaba tendo uma infecção, dá 2 passos para trás para dar um para frente. Mas o nosso propósito, nosso objetivo é a alta terapêutica. Nosso resultado é esse. A reabilitação ela não deve durar a vida inteira. A gente vai dar suprimentos. Lembra lá daquele conceito da OMS, que é do paciente por ele mesmo, né? Ter recursos por ele mesmo, com autonomia e independência. Então, a gente vai apostar na educação em saúde, nas modificações do estilo de vida, no treino orientado com assistência. Eu posso fazer um desmame dessa reabilitação, um controle periódico de risco. Então, eu posso orientar esse paciente a fazer um exercício, mas eu avalio. Eu posso fazer atividade orientada por telereabilitação. Eu posso passar uma cartilha de exercícios. Existem 1001 coisas. A gente pode ficar ali na vida dele por um tempo, pensando que esse suporte também é importante. Pensem, é parceria, tá? E aí, né, a gente fala muito que o exercício é remédio. Eu sou uma defensora de que o exercício é muito mais do que remédio, porque remédio trata doença. E exercício é muito mais do que isso. O exercício previne, o exercício evita o remédio. Então, eu entendo dessa máxima do exercício é remédio pensando na dose. Assim como um remédio, ele tem dose, ele tem que ser tomado todo dia, mas na verdade é que nós temos nas nossas mãos algo que é muito mais do que remédio, porque a gente impede o adoecimento. É muito mais do que cura isso. E aí, a maior máxima de todas, que eu encerrei essa apresentação e encerro aqui para vocês, dizendo que o fisioterapeuta, ele é o melhor e o maior responsável pela prescrição terapêutica de exercício em pacientes cardiopatas. Nós somos necessários para isso. Não vamos ter os mesmos resultados em pessoas que executam exercícios sozinhos e pessoas que executam com um fisioterapeuta que trabalha baseado em evidências. Uma das formas da gente comprovar isso é justamente assegurar que o nosso trabalho é baseado em evidência. Quando a gente faz baseado em evidência, tem resultado. Não tem como ser diferente. Então, infelizmente, a gente vê ainda pouco resultado em algumas situações, justamente porque temos ainda muitos colegas que rasgam os papers, né? Que não sabem ler e que simplesmente fazem da referência da minha cabeça. Mas quando a gente se der conta da importância do nosso trabalho, do nosso papel, e que nós temos nas nossas mãos algo que faz muito mais do que salvar vidas, né? Que é a manutenção da vida saudável, isso nunca mais vai sair do nosso posicionamento. Então, o que eu deixo para vocês aqui é que nós temos um grande papel. A gente está falando do papel do fisioterapeuta na reabilitação. Nós temos um papel fundamental na reabilitação. Nós precisamos estar presentes nas equipes. Nós precisamos gerar resultados consistentes. Nós precisamos parar de mendigar por autoridade, mendigar por consideração, mendigar por reconhecimento. Nós precisamos gerar o nosso próprio reconhecimento. E isso só se faz com muito trabalho, não é pedindo. Não é pedindo, por favor, me valoriza, não. A gente tem que saber o que é essa valorização. E a valorização, ela vai muito além da foto,
profissional, ela vai muito além do gasto com marketing, ela vai muito além disso. O que a gente quer é olho no olho, é resultado com o paciente na prática clínica. É isso que importa. É isso que importa, é fazer a diferença na vida das pessoas. E nós fazemos, nós precisamos ter a ideia de que nós fazemos. Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Vai ficar disponível no YouTube por uma semana e depois para os alunos da nossa comunidade para sempre, para quem quiser estar sempre com a gente. E na comunidade eu vou deixar anexado, então, o material educativo que eu mesma uso para os meus pacientes, explicando um pouco do que é a reabilitação para inspirar vocês a mergulhar nessa jornada de educação em saúde também, que faz total diferença no nosso trabalho. Eu espero vocês no próximo round, na próxima aula, estaremos juntos. Para quem não está no grupão, quem já está na comunidade, quem já está no grupão, boa noite, bom dia, boa tarde, acabamos por aqui. Mas para quem ainda não está, nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca todas as informações dos nossos cursos, das aulas, dos rounds. Para fazer parte, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e beijo. Sigam no Instagram. Quem tá vendo aqui no YouTube, curte o vídeo para chegar em mais pessoas nessa semaninha aí que o vídeo é de graça. Beijo, gente. Valeu!